Bom dia, meus amados. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, 1 Crônica, capítulo 13. Davi já está avançado em idade e ele constitui seu filho Salomão sobre rei de Israel. Ele dá ali as suas últimas direção para o seu filho. Ele fala no capítulo 23 sobre as funções dos levitas. E o que me chama a atenção é a quantidade de levitas que ficarão responsáveis pelo cuidado, pelo serviço do templo que Davi manda seu filho construir. Lembrando que Davi preparou todo o material para essa construção, todos os profissionais. Então, no capítulo 23, versículo 3, fala assim, ó: os levitas maiores de 30 anos foram contados, e de acordo com seus registros, o total foi de 38 mil homens, irmãos. Disse Davi: destes, 24 mil se encarregarão do trabalho ao templo do Senhor. 24 mil homens responsáveis por cuidar do templo. É muita excelência, é um coração totalmente voltado ao Senhor. Davi, ele tem um coração, literalmente, um coração apaixonado, um coração segundo o coração de Deus. Olha o que ele coloca: 4 mil desses levitas como porteiro, 4 mil deles como músicos, cara. Eles vão adorar diante do Senhor durante 24 horas. Nós vamos ver a descendência dos levitas ali no serviço da adoração, no capítulo 25. Então aqui no capítulo 23 é isso, é a função dos levitas, a separação ali das famílias, porque agora eles não vão mais precisar ficar carregando o templo será fixo, e aí ele está dando as últimas diretrizes ali da função dos levitas para o seu filho Salomão. No capítulo 24 nós temos os grupos dos sacerdotes, lembrando que os sacerdotes são da linhagem de Arão, e da linhagem de Arão tem os 4 filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram porque ofereceram fogo estranho diante da presença do Senhor. Então, Eleazar e Itamar seguem a continuidade do sacerdócio. E nós temos aqui, então, a distribuição das famílias de Arão no serviço do sacerdócio. E aonde eu quero que vocês prestem atenção comigo é o capítulo 25, irmãos, sobre os músicos. É um capítulo lindo, maravilhoso, que aquece meu coração ver o amor e a dedicação de Davi pela presença do Senhor. Então ele separa aqui Asaf, Emã, Jedutum como chefes da adoração, como mestres da adoração e as suas famílias. E olha, irmãos, eu nunca tinha parado para analisar esse texto. Olha o que ele fala no versículo 7. O número deles com seus parentes, instruídos em cantar ao Senhor, todos eles peritos, era de 288. Então havia 288 peritos em adoração. Irmãos, eu pesquisei, essa palavra perito significa especialistas. Então aqueles homens eram especialistas na adoração. Eles eram mestres da adoração, 288 mestres da adoração. E aí você vai ver aqui a divisão de 24 turnos. Então, provavelmente cada turno 1 hora, o dia tem 24 horas, e cada um deles assumia um turno com 12 homens. E 12 vezes 24 dá 288. Então, durante essas 24 horas, havia 12 peritos, 12 especialistas diante da presença do Senhor, diante da arca ali, para adorar ao Senhor. E aí, nós vemos também que esses homens, Asaf, Emã e Jedutum, eles não só eram mestres e peritos em adoração, mas eles também eram profetas. Esse homem mesmo, chamado Emã, fala que ele era um homem, um vidente. Ele era não somente um profeta, alguém que profetizava, mas ele era considerado um vidente, o vidente do rei. Achei isso muito interessante, tá, irmãos? Olha aqui, ó. Versículo 8. Os seus cargos foram designados por sorte, todos iguais, jovens e idosos, mestres e aprendizes. A primeira sorte, que era de Asaf, caiu para José, e a segunda, Gedalias, que com seus filhos e parentes eram 12. E aí tu vai ver que cada família, cada parente ali, que assumia um turno, eram 12, tá, irmãos? Então eram 12 peritos que estariam diante da arca do Senhor
para adorar a presença do Senhor. Irmãos, eu não sei te dizer agora, nesse exato momento, se eles estariam diante literalmente da arca, porque eu acho que não, mas eles estariam num cenário, num cômodo, num salão grande que poderia estar direcionado à arca, porque diante da arca só poderia haver os sacerdotes. E esses homens não eram sacerdotes, eles eram levitas. Então, o único que podia entrar realmente diante da arca era o sumo sacerdote. Então, eu não acredito que esses homens adoravam diretamente diante da arca, mas em um salão olhando em direção à arca, tá bom, irmãos? Mas não vendo ela, porque eles não podiam ter esse acesso. Isso eu acredito, mas eu vou pesquisar para saber como que era essa adoração desses homens, desses levitas, desses mestres da adoração no templo de Salomão. E aí eu trago no próximo vídeo para vocês. É isso, irmãos, então, que eu queria compartilhar com vocês o que chamou minha atenção. Valeu? Graça e paz. Fui!